meus queridos, tudo bem? Antes de nós entrarmos, diretamente no nosso assunto sobre potenciação de frações, se faz necessária essa compreensão do que realmente é potenciação, né? E a potenciação, ela é a multiplicação de fatores iguais. Lembra que na multiplicação os termos, de uma multiplicação, eles se chamam fatores aqui, ó, o multiplicando e multiplicador, e o resultado se chama produto. Então, aqui também vai ser uma multiplicação, mas só que de fatores iguais. Por exemplo, 2 vezes 3. Tem gente que acaba se confundindo e fala 2 vezes 3 é 6, mas não é. Eu tenho, se o 2 aqui, ó, e o 3, nós vamos falar rapidinho daqui a pouco sobre quem eles são, eu tenho que repetir aqui, ó, 2, 2 e 2. Por quê? Porque bem aqui, ó, eu vou até grifar ele aqui, grifar não, circular ele para vocês entenderem. Esse 3zinho aqui, ele se chama expoente, certo? E esse 2 aqui se chama base. Então, é como se o expoente mandasse na base. Por quê? Porque se aqui tivesse 5, eu teria que repetir o 2 5 vezes. Se aqui tivesse 4, eu teria que repetir o 2 4 vezes. Como aqui é 3, eu só vou repetir 3 vezes. Então, eu coloquei aqui 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu coloquei o 2. Então, se meu expoente está apontando 3, eu teria que repetir o 2 3 vezes, né? Então, aqui eu vou multiplicar. 2 vezes 2 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Pronto, coloquei aqui. Eu tenho aqui, ó, meu expoente, certo? E aqui é a minha base. É como se o expoente mandasse na base. Quantas vezes o meu expoente estiver mostrando ali, eu terei que repetir a minha base. Nesse outro exemplo aqui, nós temos a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, o nosso expoente e temos a nossa base. O expoente é 2, é 5 elevado ao quadrado, né? Então, eu vou repetir o 5 duas vezes, ó. 5 vezes 5, 25. Aqui, ó, expoente, eu tenho o meu expoente, né? E a minha base, certo? A mesma coisa você fará com todos. Aqui eu tenho o meu expoente e tenho a minha base. Aí, tá dizendo 6 elevado ao quadrado, então 6 vezes 6, que vai dar 36. Só pra gente recapitular, ó, 2 elevado à 7ª potência, por exemplo. Esse aqui será o meu expoente, expoente, e esse aqui será a minha base. Então, a gente tem que ficar bastante ligado nessas questões de potenciação, certo? O meu expoente, ele vai mandar na minha base. E eu terei que repetir, né, a multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Se você observar aí, é realmente uma multiplicação de fatores iguais, de números iguais. Então, isso aqui é potenciação, certo? Quando a gente vem pra cá, ó, pra potenciação e raiz quadrada de frações, a gente vai falar primeiro sobre potenciação de frações. Para elevar uma fração a determinado expoente, devemos elevar o numerador e o denominador a esse expoente. Lembre-se que uma fração, ele tem numerador e denominador. Então, o meu expoente, ele vai elevar os dois, como eu fiz aqui, ó. 2 sobre 5 elevado à 4ª potência. Então, eu repeti essa fração 4 vezes, certo? Quando eu resolvo, eu encontro esses valores aqui. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E assim, sucessivamente, certo? Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu só pegar uma outra cor aqui de caneta. Eu tenho aqui, ó, 3 sobre 2 ou 3 meios elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho o seguinte, 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Lembra a multiplicação de fração? Numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 3 vai ser 9 e 2 vezes 2 vai ser
4. Pronto, tá feito a minha potenciação de frações, né? Quando eu olho para esse outro exemplo aqui, 1/5, a mesma coisa nós iremos fazer. Se está elevado ao quadrado, meu expoente é ao quadrado, né? 2 vezes, então terei que repetir 2 vezes. 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 5, 25. Né? Mamão com açúcar, ou seja, muito fácil. Aqui, ó, elevado à terceira potência. Então, eu vou colocar aqui 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Aí, vou fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Pronto, muito fácil mesmo. Potenciação de frações. Treinem, faça os exercícios que você vai conseguir. Beijinho.